O que define um lar de verdade? Para milhões de brasileiros, essa resposta é bem complicada. Hoje a gente vai mergulhar na história de dois Brasis. Um que existe nos mapas, com seus ideais e grandes avenidas, e um outro que vive à margem, numa realidade quase invisível. E o que conecta tudo isso? Algo que muita gente nem para pensar: o endereço. Para a gente entender esse Brasil oficial, o Brasil do mapa, a gente tem que começar por Brasília. E essa citação, que compara a capital a Meca, um lugar sagrado de peregrinação, mostra bem o status quase mítico da cidade. Ela é o grande símbolo de um ideal de nação. Então, vamos mergulhar um pouco nessa utopia de concreto. É que assim, Brasília não é uma cidade que foi crescendo aos poucos, sabe? Ela foi desenhada, projetada do zero para ser um sonho de futuro, um farol de progresso e organização. Pensa bem, Brasília é muito mais que só prédio e rua. É quase como um teste de Rorschach de concreto. O plano piloto visto de cima, dependendo de como se olha, parece um avião, um pássaro, até uma cruz. Cada uma dessas formas é uma metáfora para as ambições de um país inteiro, uma utopia de concreto construída para ser a alma do Brasil. Só que essa visão toda idealizada tem um outro lado. Como diz a frase na tela, Brasília representa o Brasil que poderia ter sido e não foi. Essa frase é o ponto de virada. É aqui que a gente sai do sonho planejado e cai numa realidade bem diferente. Agora, vamos atravessar essa fronteira e conhecer o outro Brasil. Um Brasil de gente que vive em lugares cheios de vida, pulsantes, mas que, oficialmente, para o governo, era como se não existissem no mapa. 870 mil. Pare e pensa nesse número. É a quantidade de brasileiros vivendo em casa sem um nome de rua ou um número oficial. E não ter um endereço não é só um incômodo, não. Na prática, é ser invisível. É como se o Estado e a sociedade não te enxergassem. E olha, isso não é um caso isolado, não. A gente está falando de mais de 12 mil comunidades espalhadas pelo país todo. São territórios inteiros, cheios de gente, de história, mas que funcionam por fora do sistema oficial. E essa invisibilidade tem um rosto. A realidade é que essa situação atinge de forma muito desproporcional as comunidades negras e pardas do Brasil. 7 em cada 10 moradores de favelas se identificam como pretos ou pardos, um dado que mostra como essa exclusão tem raízes históricas profundas. Tá, mas e aí? Na prática, no dia a dia, qual é o preço de não ter um endereço oficial, de não ter um código de endereçamento postal, o famoso CEP? Pois é, as barreiras são enormes e aparecem todo santo dia. Pensa só, como é que se matricula um filho na escola do bairro sem um comprovante de residência? Ou como um agente de saúde vai encontrar sua casa? Coisas que parecem tão básicas, né? Receber uma compra pela internet, abrir uma conta em banco, tudo isso se torna impossível. É uma exclusão que te tira da economia e da sociedade. É exatamente o que diz o pessoal do Guia de Ruas da Maré. Ter um endereço é muito mais do que receber uma carta. É um reconhecimento de que você existe, de que a sua comunidade é parte legítima da cidade. O contraste é gritante mesmo. De um lado, a invisibilidade, a exclusão de serviços. Do outro, o reconhecimento oficial, o acesso a direitos que deveriam ser para todos. É a linha que separa quem está dentro e quem está fora do sistema. Mas olha só, essa história está começando a mudar. Existe um esforço nacional para corrigir essa falha histórica. Vamos dar uma olhada no que está sendo feito para, literalmente, colocar essas comunidades no mapa. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, é só olhar esses números. Comunidades como a Rocinha, lá no Rio, ou Sol Nascente, que fica em Brasília, acredite, tem mais gente do que muitas cidades do interior do Brasil. São cidades dentro de cidades buscando seu reconhecimento. Então, o plano do governo foi pensado em etapas. Primeiro, um CEP geral para todo mundo, para dar aquele reconhecimento inicial. Depois, um trabalho mais fino, de mapear cada rua, cada viela, para dar um CEP específico para cada uma. E, por fim, levar os correios para dentro, com agências e postos de atendimento, para consolidar de vez essa integração. E a mudança não é só na prática, não, é simbólica também. Em 2024, aquele termo técnico, meio frio, né, aglomerados subnormais, foi finalmente deixado de lado. E essa mudança no nome é importantíssima. É um jeito de reconhecer que ali não tem nada de subnormal. Ali são bairros, são comunidades, partes vivas e legítimas da cidade.
Então, o que acontece quando esses dois Brasis finalmente se encontram num mesmo mapa? É aqui que a história começa a se reconciliar. Olha, o geógrafo Jailson de Souza e Silva resumiu isso de um jeito perfeito. Garantir CEP é efetivar um direito pleno de cidadania. O que ele quer dizer com isso? Que o simples ato de dar um código postal a alguém vai muito além do correio. É sobre dar dignidade, sobre garantir cidadania de verdade. No fim das contas, ao dar um endereço para quem não tinha, o Brasil está dando um passo gigante para diminuir aquele abismo entre a utopia de Brasília e a realidade de milhões de pessoas. É um jeito de fazer o mapa do país ser, finalmente, um retrato mais fiel do seu povo. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. O que significa de verdade para uma nação quando o seu mapa finalmente reflete todos os seus cidadãos? Essa jornada toda mostra que para construir um país unido não basta erguer monumentos de concreto. É preciso garantir que cada pessoa, em cada casa, seja oficialmente contada, reconhecida e vista no mapa.